Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender como deixar de ser insegura, como deixar que essa insegurança atrapalhe os seus relacionamentos. E a primeira coisa que eu vou te perguntar é: você se sente insegura nas suas relações? E quando eu digo relações, não apenas a relação amorosa, mas você pode ampliar isso. Por exemplo, para suas relações de trabalho, para suas relações de amizades, para suas relações familiares. Você se sente insegura para, por exemplo, colocar o teu pensamento, a tua opinião, a maneira que você enxerga o mundo? Coloca aqui sim ou não se você se sente insegura. E essa insegurança, eu quero que você entenda que é um sintoma. Essa insegurança é um sintoma. E todo sintoma, escreve aqui, todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Então, se você hoje se sente insegura, é porque existe uma causa. Em algum momento, você viveu alguma experiência que gerou essa insegurança. E essa insegurança se tornou o teu padrão. Se tornou o teu padrão, por exemplo, nessas relações. E é muito comum mesmo, que as pessoas, por exemplo, elas procrastinem por essa insegurança. Alguém aqui procrastina? Tem problema com procrastinação? Adiar as coisas importantes? Muitas pessoas, elas adiam por quê? Porque elas se sentem inseguras. É um sintoma que paralisa. Um sintoma, ele só é resolvido, ele só é curado se você tratar a causa. Eu gosto sempre de usar essa analogia, presta atenção. Imagine que aí na sua casa agora, tenha uma parede que está úmida, embolorada, suja, tá feio. Você olha para essa parede está feia. Essa parede tem um problema de vazamento. Faz sentido? Quando eu trato apenas o sintoma, é como se eu olhasse para essa parede, pegasse uma tinta branca, por exemplo, ou uma tinta preta, ou enfim, a cor da sua parede, pego essa tinta e passo aonde está feio. Isso é tratar o sintoma. Aí eu olho e falo: nossa, agora minha parede está bonita, hein? Que parede bonita, hein? Olha, não está mais embolorada, não está mais úmida, olha, parede maravilhosa. Só que o que provavelmente vai acontecer daqui a um tempo? Essa parede vai ficar de novo embolorada, úmida, suja. Por quê? Porque você não tratou a causa. Como que você trata a causa? Nesse caso, você precisa quebrar a parede para identificar, por exemplo, o cano que está vazando, porque é esse cano vazando que está gerando toda essa umidade. Aí sim, quando você identifica o cano, quando você troca esse cano, você tratou a causa. Aí sim você pode fechar a parede, aí sim você pode pintar a parede, e aí muito provavelmente você vai olhar para essa parede e nunca mais você vai ter esse problema de umidade. Isso fez sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você, se você entendeu a diferença entre tratar sintoma e tratar a causa. Tratar o sintoma, nesse exemplo que eu dei, seria apenas você pintar a parede sem quebrá-la, sem trocar o cano que está vazando. Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Sandra Campos, a Jussara também por aqui. Paula Machado, oi Paula, seja muito bem-vinda. A Fátima Santos, a Eloide Eckert, a Helena Fernandes, seja muito bem-vinda. A Maru Castro Márcio também por aqui, a Carla Jabur mais uma vez, bom dia Carla, Fátima Farias, a Eloide, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Marília escreveu trauma, exato, para você ganhar uma sessão de avaliação gratuita, faça como a Marília, últimos dias, essa é a última semana que eu estou abrindo essa possibilidade. A Laura Maciel, bom dia, o Sérgio Alves, a Sandrina Eliezer também por aqui, MHSP PLN, a Thelma Carvalho, o Carlo também por aqui, excelente, legal, todo mundo entendeu, excelente, você entendeu essa analogia.
Então a insegurança é um sintoma. E tem muita gente que diz para você tratar a insegurança enfrentando ela de frente. Alguém já ouviu isso? Vai lá, você está insegura? Vai lá e enfrenta essa insegurança, enfrenta essa situação. É o famoso, você está com medo? Vai com medo mesmo. Alguém já ouviu isso? E essa frase, ela tem uma complicação aí, que eu vou te explicar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você já ouviu isso? Muita gente hoje fala, né? As pessoas que trabalham com inteligência emocional, que trabalham com motivação, elas falam isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ok, na teoria até tá correto. Por quê? Presta atenção. O medo, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. E não dá para você simplesmente viver sem as emoções. Então, o medo, aparecer o medo na sua vida vai acontecer várias vezes. O que não pode é essa emoção chamada medo te amedrontar. Deixar você paralisada e sem ação. Alguém aqui se identifica com isso? Estou paralisada, eu não consigo avançar na minha vida, eu tenho medo de tomar uma atitude. Esse é o ponto que você não pode estar, amedrontada. Tudo bem? O medo é uma emoção. Vai com medo? Sim, você sempre vai com medo. Se você tem um desafio novo, sempre vai ter um pouco de medo. Porém, qual é a diferença que eu gosto sempre de enfatizar? Vai com medo? Vai com medo assim mesmo, mas vai preparada. Preparada para enfrentar esse medo. E isso é o que as pessoas normalmente não falam para você. É sobre a preparação para você dominar esse medo, que é uma emoção. Se você não tiver esse domínio emocional, obviamente a emoção sempre vai te vencer. A emoção é um recurso de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência. A Eloide, para mim, vai com medo mesmo, vale, porque se eu não fosse já tinha paralisado. Sim, mas quando você vai com medo de qualquer jeito, sem preparação, a chance de você falhar é enorme. A chance de você recuar é enorme. Então, assim, a gente precisa entender que esse medo, essa emoção, ela sempre estará conosco. Agora, a diferença é, vai com medo? Vai com medo, mas vai preparada. Essa preparação é o que vai garantir que você sustente uma decisão. Sustente a decisão, por exemplo, de fazer uma separação, a decisão de fazer uma mudança drástica na sua vida. É essa preparação que garante isso. Por isso, entenda uma coisa que eu vou te falar agora. A insegurança que hoje você tem nas relações, a insegurança que você sente com o teu parceiro, com a tua família, com os teus amigos, a insegurança de se posicionar, a insegurança de colocar aquilo que você sente muitas vezes, essa insegurança, ela só vai deixar de ser tóxica para você no momento que você dominar as emoções, no momento que você tiver, escreve aqui, blindagem emocional. Quando você conseguir ter blindagem emocional, a insegurança ela é dominada. Blindagem emocional é dominar as emoções. Porque lembra, a insegurança é um sintoma que tem uma causa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O Rafael Castro, hipnoterapeuta, seja bem-vindo, Rafael. Bom dia, a Nilce também, o Jaison também por aqui, a Cami, a Tanlela também por aqui, o Paulo Ribeiro, bom dia. A gente está falando aqui sobre insegurança, como deixar de ser inseguro em relações, nas suas relações. Agora vamos entender uma coisa. Será que você nasceu insegura? Será que essa insegurança ela sempre esteve aí com você? Você já nasceu com ela? Teoricamente, e eu vou te explicar o teoricamente, não. Boa, Eloide, não. Teoricamente, não.
Teoricamente, você não nasceu insegura. Teoricamente. Mas, em algum momento, você aprendeu. Aprendeu a ter essa insegurança. E como que a gente aprende? A gente aprende pelas experiências da nossa vida. Aquilo que foi acontecendo desde que a gente nasceu. Na verdade, desde que nós estávamos na barriga da mamãe, quando você estava sendo gerada. Por isso, presta muita atenção. O teoricamente que eu digo que você nasceu sem essa insegurança, teoricamente, você nasceu sem essa insegurança desde que aquilo que você viveu na gestação, lá dentro da barriga da mãe, não tenha trazido para você um aprendizado. Como assim, Ogata? Tudo o que você viveu emocionalmente com a mãe naqueles 9 meses, na verdade nos 6 meses, a partir dos 3 meses de gestação, o bebê está absorvendo todas as emoções e sentimentos da mãe. E a partir daí, criando interpretações para lidar com a vida. Então, se, por exemplo, vamos imaginar que a sua gestação ela não tenha sido desejada. Aliás, coloca aqui para mim, a sua gestação foi desejada, e desejada é, os pais planejaram, os pais queriam, né? Então, vamos, nesse próximo ano, queremos ter um filho, então uma gestação planejada. Ou uma gestação inesperada. Uma gestação que, por exemplo, os pais estavam namorando e aí tiveram uma relação e engravidaram. Isso é uma gestação inesperada. Uma gestação inesperada, presta muita atenção, é diferente de uma gestação rejeitada. Uma gestação inesperada pode ser rejeitada? Pode. Mas ela não significa que ela é rejeitada. Por quê? Porque ela pode ser inesperada num primeiro momento, mas depois a mãe aceita. E aí ela vai dar todo o amor e carinho. O problema é que você era um bebê, você estava lá na barriga da mãe, e você dependia dela para sobreviver. E as emoções que a sua mãe viveu na sua gestação, elas criaram muitas interpretações aqui na sua mente. Então, quer ver uma coisa que pode ser a causa da sua insegurança em relações? Por exemplo, como era a relação dos seus pais como um casal na sua infância? Como é que os seus pais se relacionavam como um casal na sua infância? Algo que é muito comum nos meus atendimentos de hipnoterapia. A mãe tem uma relação com o pai, mas o pai não passa segurança para ela. O pai sai à noite, sai para beber, às vezes trai. Essa insegurança, essa instabilidade que a mãe viveu na sua gestação, por exemplo, na relação com o pai, ela está passando para você. E você vai absorvendo isso. Você vai absorvendo essa insegurança. Essa é uma causa, essa é uma possível causa. Uma outra possível causa. Você, quando nasceu, você talvez não recebeu o afeto. Escreva aqui essa palavra, afeto. O afeto da sua mãe. O que é o afeto? É o cuidado, não apenas físico, mas também emocional. O físico é a mamãe te alimentou, a mamãe deu banho em você, a mamãe fez carinho em você, porque para o bebê é muito importante. O toque é a maneira como ele se comunica com o mundo. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele precisa ser tocado, e tocado com carinho, porque se você não tem esse afeto, gera uma insegurança sobre sobrevivência. Porque o bebê, quando ele nasce frágil. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Sandro. Bom dia, Loiri Maciel, a Marta Gontijo. Seja bem-vinda, Silvana. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olha só, Rezende, faz sentido para mim. Minha mãe foi solteira.
engravidou e não queria gravidez. Quando eu nasci, outras pessoas me criaram. Poxa, isso tudo é muito presente em mim. Exatamente, porque olha só, Rezende, gerou aí em você, quando existe essa falta de afeto, e aqui ó, como eu sempre digo, tá, para todo mundo, quem tá aqui pela primeira vez, diz aqui quem tá pela primeira vez, que vai ouvir isso pela primeira vez que eu vou te falar, e se você voltar aqui você vai ouvir sempre eu dizer isso, sem julgar a mãe, ok? Porque a gente não pode julgar um contexto que a gente não viveu. Ah, mas a minha mãe me rejeitou. Sim, ela pode ter te rejeitado e você precisa ter empatia de se colocar no lugar dela. Ah, isso é aceitar? Não, não é aceitar, é diferente. É você se colocar e entender e compreender que essa mãe viveu uma situação que você não está vivendo agora. Tudo bem? Então, quando falta esse afeto, essa presença física do toque, essa presença emocional. E o que é uma presença emocional? Uma mãe conectada emocionalmente com você. Aí eu vou pegar aqui o exemplo da Rezende, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. A mãe não queria a gravidez. Então, provavelmente, ela já se distanciou emocionalmente de você. E quando você nasce e outras pessoas te criam, e espero que essas pessoas tenham dado o melhor, e eu tenho certeza, espero que sim, que elas tenham dado o melhor para você, mas aqui tem uma diferença que parece bobagem, mas não é. Essas pessoas, por mais amorosas que elas foram, elas não são a sua mãe. E o bebê, a gente não pode esquecer que a gente viveu na barriga da mãe por 9 meses. E tudo que a criança precisa é do afeto da mãe. Quando não há esse afeto da mãe, abre-se uma ferida. Abre-se uma ferida emocional. E nesse caso aqui, da Rezende, por exemplo, uma ferida que é muito clara, a ferida do abandono. O abandono emocional. Esse abandono emocional gera muita insegurança, porque imagina o seguinte, uma criança, um bebê, que não tem essa segurança da mãe, esse afeto da mãe, como que ela vai se sentir insegura? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou me alimentar? Será que eu vou conseguir suportar o calor, o frio? Porque quem dá essa segurança é esse afeto da mãe. Quando ele não existe, essa insegurança é criada pela primeira vez. E a partir daí, normalmente pessoas inseguras, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Pessoas inseguras se tornam pessoas obedientes. Pessoas que fazem de tudo para não causar nenhum problema. Pessoas que assumem a responsabilidade de outras pessoas apenas com um objetivo genuíno de pertencer, de sobreviver. Esse sentimento de querer pertencer tem a ver com a nossa sobrevivência. E se eu me sinto insegura, é claro que eu não vou, por exemplo, me colocar. Eu não vou dar uma opinião contrária à do grupo, à da minha família. Por quê? Porque eu tenho medo de ser abandonada novamente. Ou seja, a ferida do abandono ou a ferida da rejeição, se essas feridas não forem curadas, o que vai acontecer? Você vai seguir no mesmo padrão da insegurança. Agora, eu quero que você reflita uma coisa. O que essa insegurança está tirando de você? Reflita. O que essa insegurança está tirando de você? Talvez essa insegurança esteja tirando de você os seus sonhos. Porque você tem sonhos e objetivos, mas você não consegue fazer. Por quê? Não porque você é incompetente, burra, preguiçosa, nada disso. A insegurança, ela toma conta de você. É um processo automático. É por isso que quando você tem blindagem emocional, o teu comportamento passa a ser diferente, porque você domina essas inseguranças. Então o primeiro passo é
O que a insegurança está tirando de mim? Ou a Valquíria está me tirando atitudes. A insegurança pode estar tirando relações saudáveis de você. Você já parou para pensar nisso? Relações que poderiam ser incríveis para você, mas você não consegue se desvencilhar de uma relação tóxica. Você não consegue encerrar isso. Agora, por que é tão importante você entender sobre essa insegurança nas relações? Porque essa insegurança e essa, vamos chamar assim, de consistência de um estado inseguro, isso, desde a primeira vez que você se sentiu assim, a tua autoestima foi sendo enfraquecida. A sua autoestima foi sendo quebrada, a sua autoestima foi sendo o quê? Ela foi sendo perdida. Faz sentido isso para você? Bom dia, Elisângela, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Rose Guedes, a Mônica Garcia, a Rezende, fiz muito isso na vida e guardei muitos sentimentos de coisas que não gostava, passei por cima de muita coisa para pertencer. Exatamente, é o que acontece. As pessoas, para pertencer, na verdade, né, para se sentirem mais seguras, elas precisam pertencer. Porque a insegurança vem com um medo de não sobreviver, é um medo inconsciente, um medo de ficar sozinha. Então aquela dor que você viveu na infância, desse abandono emocional, por exemplo, é esse medo que hoje não faz nenhum sentido você ter esse medo. Tudo bem? Não faz nenhum sentido você ter esse medo. Ele está tirando de você, esse medo está tirando de você oportunidades e é ele que está decidindo por você. É como se a sua vida hoje, você, sei lá, aos 40, aos 50 anos, é como se a sua vida hoje estivesse sendo decidida por uma bebê, uma versão sua bebê, que se sentiu insegura lá. Essa insegurança, ela vai quebrando a sua autoestima. Essa autoestima baixa faz com que você perca a confiança em si. Tudo bem? Faz sentido? A Paula, é libertador quando a gente mergulha no autoconhecimento e compreende tudo isso. Hoje, para mim, falar não é fácil e não traz peso. Falar não é fácil, entendi. Falar não, a palavra não é fácil e não traz peso. Exatamente. Quando a gente ressignifica aquilo que aconteceu na nossa vida, fica muito mais fácil da gente sustentar aquilo que a gente quer. A vida que você não tem hoje e que você desejaria ter, sabe onde está essa vida? Você quer saber onde está a vida que você deseja e a vida que você não tem hoje? Essa vida está guardada dentro dessas crenças que você tem. Das crenças que você viveu ao longo da tua vida e que geram o teu comportamento. Por isso que ressignificar isso, mudar essas interpretações que a sua mente tem, é o processo. Porque isso é tratar a causa. Isso é você dar, por exemplo, um novo significado e se libertar daquelas emoções que a sua bebê, que a sua criança, que elas viveram, mas que não servem mais para quem você é. Faz sentido isso para você? E como é que você faz isso? Tratando a causa. Você precisa acessar a sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. A mente emocional é onde estão as emoções. Se você não mudar aqui, não adianta conscientemente você falar o seguinte, agora eu quero que seja diferente. Isso vai durar alguns dias. É por isso que as dietas falham miseravelmente. Por quê? Porque não basta eu desejar. Eu desejo mudar. Só que se eu não mudar a programação que eu tenho aqui no meu subconsciente, na minha mente emocional, rapidamente o padrão instalado, ele retoma o controle. Quem aqui já começou dieta e parou? E falhou várias vezes com isso. Por quê? Porque você não mudou o padrão. Você continua funcionando
de um jeito. Você precisa mudar essas interpretações. Tudo bem? Faz sentido? Então, para você... Oi, Yoshi, seja bem-vinda. Para você mudar esse comportamento de insegurança para um comportamento de segurança, para você poder dizer um não com ênfase, um não para aquilo que não é bom para você e dizer um sim para você, como disse aqui a Paula, né? Nós somos o nosso maior compromisso. Porque assim, todo dia eu falo aqui para você na abertura, que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar. Porque é assim que você muda a sua vida, quando você é prioridade dela. Mas isso só vai funcionar quando você reprogramar isso. E é o que a gente faz na hipnoterapia. A hipnoterapia ela se torna extremamente eficiente e eficaz, por quê? Porque ela trata a causa. Ela trabalha exatamente com essa mente subconsciente. Ela vai mudar essas interpretações. Quando essas interpretações são mudadas, você passa a ter um comportamento diferente. Por quê? A interpretação é um conjunto de aprendizados que você teve, de experiências, e que se tornam as suas crenças. A sua crença. Crença é aquilo que você acredita. E uma crença, ela molda um comportamento. Por exemplo, eu vou colocar aqui num contexto religioso, só para você entender, tá bom? E não vou falar de religião aqui, beleza? Mas vamos imaginar o seguinte. Você aprendeu, pelas experiências da sua vida desde a infância, você aprendeu que existe um Deus e que existe uma religião X que, para você se sentir dentro e pertencente a essa religião, você precisa ir a esse, vamos chamar da igreja, o templo, seja lá o que for, todos os domingos às 8 horas da manhã, ok? Então você acredita, a tua crença é, poxa, existe um Deus, existe uma religião e eu preciso me comportar como? O comportamento, ir a essa igreja, esse templo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Ou seja, uma crença molda um comportamento. Faz sentido? Aí vamos imaginar que você vai todos os domingos nessa igreja, nesse templo, para viver essa religião. Mas vamos imaginar que em um determinado momento da sua vida, você entenda, por N razões, isso acontece muito, que vamos chamar, essa religião, ela já não está mais conectada com quem você é, e aí você, digamos, descobre uma outra religião. Que aí você passa a acreditar, puxa, essa religião aqui é bacana, tem tudo a ver comigo. E para pertencer a essa religião, você tem que, todos os dias de manhã, plantar bananeira. Estou dando um exemplo bem drástico só para você entender. Tem que plantar bananeira por 10 minutos. O que vai acontecer? Você agora acredita que essa religião ela é boa para você. E aí ela diz, você precisa plantar bananeira por 10 minutos todos os dias. Qual vai ser o seu comportamento? Plantar bananeira 10 minutos por dia. Por quê? Porque você age, o seu comportamento age de acordo com o que você acredita. Faz sentido? Agora, se eu quero ter um comportamento diferente, de maneira intencional, eu quero verdadeiramente emagrecer. Eu quero verdadeiramente sair de uma relação tóxica. O meu comportamento hoje é de estar numa relação tóxica. O meu comportamento hoje é de estar uma pessoa acima do peso. Hoje o meu comportamento é ter uma vida, viver uma vida de pouca prosperidade. Esse é o comportamento. E o comportamento gera o resultado. Então, por exemplo, se eu hoje tenho um comportamento de obesidade, porque eu como mal, eu como só porcaria, eu não faço exercício físico, o resultado disso é o quê? A obesidade. Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu não quero mais ser obeso,
Eu preciso que antes mudar o meu comportamento, certo? E é onde as dietas falham, como eu disse, porque elas falam o seguinte: você quer emagrecer? Basta você mudar o seu comportamento. Para de comer isso e passa a comer isso. Não é assim que funciona? Sim ou não? Coloca aqui pra mim, sim ou não? É assim que funciona. Só que se fosse fácil desse jeito, tava todo mundo feliz. Faz sentido? Todo mundo estaria se sentindo bem fisicamente, não teríamos, né, por exemplo, no caso aí da obesidade, uma epidemia de obesidade. Seria muito fácil. Só que por que não é fácil? Porque existe a crença. A crença é como uma rocha. Imagina uma rocha. Uma crença, você não consegue quebrá-la facilmente. Você precisa de uma ótima ferramenta. Faz sentido? Para você quebrar essa crença, para você mudar essa crença. E é aí onde a hipnoterapia ela é muito eficiente, porque ela é uma ótima ferramenta. Então, eu preciso mudar essa crença. Eu quero ter um corpo saudável, eu quero sair da obesidade, eu preciso mudar meu comportamento. Beleza, mudar o comportamento eu sei. Preciso parar de comer bobagem, preciso fazer exercício físico, me alimentar saudavelmente. Maravilha. Agora eu preciso entender a crença. Qual é a crença que eu tenho que faz com que eu coma de maneira errada e eu não me cuide? Provavelmente uma crença de desvalorização. Eu não sou merecedora. Ou uma crença que veio através de um aprendizado como um abuso. Isso, infelizmente, é muito comum entre mulheres. Muitas mulheres que hoje se sentem mal fisicamente por conta, por exemplo, da obesidade, muitas dessas mulheres sofreram um abuso na infância. E a mente, para garantir a sobrevivência, criou uma crença de que, por exemplo, se você estiver acima do peso, você não vai atrair novamente o abusador. E aí, com isso, você vai criando muitas vezes inconscientemente uma capa de gordura. É por isso que tem tanta gente, presta atenção, que consegue emagrecer e depois volta. O famoso efeito ioiô. Alguém aqui já viveu isso? Escreve eu aqui. Esse famoso efeito ioiô, muitas vezes, está relacionado a alguma crença que você tem inconscientemente. Um outro motivo para esse efeito ioiô. Pessoas que, por uma relação até de dependência com a mãe, essas pessoas, elas viveram recebendo o afeto através de comida, por exemplo. E aí elas não querem perder isso. Ou seja, se eu não mudar essa crença, eu continuo com o mesmo comportamento. É por isso que as dietas falham miseravelmente. Miseravelmente. Porque só se trata do comportamento. E não é. O comportamento, ele só é mudado se eu alterar a crença. Enquanto eu tiver a mesma crença, eu sigo da mesma maneira. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Se isso fez você entender que a insegurança que você tem hoje é um sintoma e que tem uma causa. E talvez tenha a ver com essa ferida emocional que você carrega há tanto tempo, a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Muitas vezes, a ferida da humilhação. Por exemplo, crianças que foram muito exigidas e repreendidas e que nada dava certo, que tudo estava errado. Essas crianças aprenderam o quê? Que se ela falar A, tá errado. Então ela aprende o quê? A não falar. Então ela se retrai. Então essas feridas emocionais, elas podem ser a causa dessa insegurança. E se você não alterar essas crenças, você segue da mesma maneira. Você vai seguir da mesma maneira. Aí agora o que eu te pergunto é: o que essa insegurança está tirando da sua vida?
o que a insegurança que você tem hoje para tomar uma decisão que você sabe que precisa tomar está tirando a sua vida. Reflita sobre isso. Porque a vida, ela muda quando você toma decisões. A sua vida não vai mudar do dia para a noite. Do nada. É uma construção. É um processo. Por isso que aquilo que eu falei no início do tá com medo, vai com medo mesmo, ele não é tão certo assim. Porque quando você vai com medo mesmo, sendo dominada pelo medo, você está indo amedrontada, amedrontado. E a chance de você desistir no meio do caminho é enorme. Você precisa sustentar a sua decisão. E claro que você vai com o medo, porque o medo é uma emoção. Essa emoção é ela que muitas vezes te salvou. Só que quando ela te domina, porque por muito tempo você está vivendo o medo, as suas ações paralisam. E quando a vida paralisa, você não tem resultados diferentes. Para você ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Faz sentido isso para você? Você precisa fazer coisas diferentes. É por isso que eu falo sempre, coragem. Coragem não é, o oposto do medo não é a coragem. Não é a coragem. Porque coragem é ação com preparação. Por isso que assim, vai com medo? Vai, mas vai preparada. Tá com medo? Vai, mas vai preparada. Porque se você for preparada, você diminui a chance de você desistir no meio do caminho. Faz sentido isso para você? É quando a vida muda, quando você se prepara. Quando você se prepara para enfrentar as adversidades. Tudo bem? Ó, Jano Cristino aqui, minha esposa linda, está por aqui, que bom. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Coloca aqui se isso fez sentido para você, se você entendeu isso. A Paula Machado. Ô gata, mas quando a gente desperta é difícil lidar com as pessoas próximas a nós, porque continuam alienados e parecem não aceitar nossa transformação. Como proceder? Ótima pergunta, Paula. Ótima pergunta. A primeira coisa para você refletir é que as pessoas só mudam quando elas decidem, quando elas têm um motivo muito forte. Ponto. E que você, ponto 2, você não tem o poder de transformar ninguém. É uma coisa que eu falo há muito tempo. Eu aqui não tenho o poder de transformar a vida de ninguém. De ninguém. Eu apenas sou um meio para trazer um conhecimento que fica fácil para você entender. E aí, claro, tenho as ferramentas como a hipnoterapia para te ajudar. Mas eu, por exemplo, na hipnoterapia, se você não quiser fazer absolutamente nada, não acontece nada. Se você não quiser realmente mudar, não tem como. Não tem mágica. Eu sou uma pessoa tão normal quanto você. Tudo bem? Agora, como que você... o que você precisa agora, ponto 3? Você precisa alinhar as suas expectativas. E o que isso significa? Que algumas pessoas que você hoje tem contato, algumas não, a maioria vai ficar pelo caminho. E você tem que estar preparada para isso. Preparação de novo. Você tem que estar preparada para desapegar de algumas pessoas. Você precisa estar preparada emocionalmente, e é por isso que ter blindagem emocional é tão importante, para deixar algumas pessoas pelo caminho. Por quê? Porque elas não estão na mesma página que você. E guarda essa frase que eu vou te falar. Não dá para desver algo que você já viu. Não dá. Não dá para você desver algo que você já viu. Então, quando você tem o autoconhecimento, e aí você tem essa percepção, eles estão alienados, porque eles estão no mundo deles. E o mundo dele, o mundo daquele jeito, para eles está tudo bem. E a gente precisa aceitar.
Aceitar que cada pessoa tem o seu destino e cada pessoa escreve o seu destino. Eu não acredito nisso, num destino definido. É a minha crença, ok? Eu acredito que você escreve a sua história todos os dias. Todos os dias você tem a chance de acordar e escrever uma história diferente. Tem gente que vai despertar para isso, tem gente que está tudo bem. É como a vida. Eu dei esse exemplo ontem, eu vou falar de novo aqui. Imagina que a vida é como um trem. É como um trem. E para você ficar nesse trem, você precisa trabalhar nele. Tudo bem? Você precisa trabalhar nesse trem. E esse trem, você vai passar em várias estações. Eu vou botar aqui em dinheiro, só para você entender. Imagina que você está numa estação, você saiu ali da estação R$0 e você está lá trabalhando. Você e muitas outras pessoas estão ali naquele trem trabalhando. Aí para na estação de R$1.000. Quando você para na estação de R$1.000, o trem para nessa estação, algumas pessoas vão descer, porque para elas está tudo bem. Legal, vou descer aqui na estação de R$1.000 e vou ficar aqui. Mas você quer mais. Aí você, próxima estação de R$5.000. E aí você decide se você quer ou não. E a mesma coisa, vai ter gente que vai querer descer na de R$1.000, mas você vai falar, não desce na de 1.000, vamos até a de 100 mil. Mas ela não está disposta e a gente precisa respeitar isso. Tudo bem? Acostume-se. Eu sempre digo isso. Os amigos que eu tenho hoje, ou as pessoas que eu convivo hoje, não são as mesmas que eu convivia 10 anos atrás. Totalmente diferente. Significa que essas pessoas eram ruins para mim? Não. A gente não está mais na mesma página. Uma coisa simples para você entender. Há 10 anos eu bebia quase que todos os dias álcool. E eram essas pessoas que estavam do meu lado. Hoje eu não bebo mais. Eu bebo café. Gosto bastante de café. Essas pessoas não estão mais do meu lado. Por quê? Porque interesses diferentes. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Valquíria, tudo é aprendido. O problema maior ou o desafio é desaprender. Desaprender tudo e começar tudo em um grande desafio para sair da zona de conforto. Exatamente. Esse desafio é você dar novas interpretações para aquilo que você já aprendeu. De uma certa maneira é desaprender, né? É tirar a emoção muitas vezes que está conectado a esses aprendizados. Isso é dessensibilizar a emoção. É o que a gente faz na hipnoterapia. E aí a partir daí você tem um novo comportamento. Tudo bem? A Elo Almeida, quando criança eu quase nunca falava, sempre perguntavam se eu era muda. Olha só, Elo, provavelmente, não conheço a sua história. Tudo bem? Vou falar aqui baseado nos meus atendimentos e na minha percepção. Provavelmente você se tornou a criança obediente que não dava trabalho. Por quê? Talvez no ambiente que você nasceu, a tua família, um ambiente que, digamos, ele já tinha muitos problemas e você precisava sobreviver. E para sobreviver, digamos que sobrou ou coube a você escolher inconscientemente o papel da boazinha. Então, provavelmente o primeiro filho era um filho mais falante, um filho que dava problemas, o terceiro, o quarto, era mais doente, E a mãe, e aí como eu sempre digo, sem julgar a mãe, mas a mãe estava lá muitas vezes equilibrando pratos, com uma série de problemas. E aí para que eu tenha minimamente o afeto da minha mãe, minimamente, ou muitas vezes o afeto, porque o afeto é a segurança que eu preciso ter quando criança, e a segurança vem através do toque, do carinho, vem da alimentação e tudo mais, a melhor maneira é não dar trabalho. E normalmente quem não dá trabalho é aquela pessoa que segue todas as regras, obediente. E ela não vai contestar nada, então ela vai ficar calada. E aí isso se torna um padrão na sua vida, porque deu certo. Aí a tua mente fala o seguinte, opa, isso deu certo, vamos repetir.
Vamos seguir isso em frente. E aí você leva para a tua vida adulta. O que, claro, pode te trazer muitos prejuízos. Porque você gostaria de se colocar, mas você não consegue. Porque existe um padrão já criado há muito tempo. Esse padrão é que precisa ser quebrado através do quê? Através da ressignificação daquilo que você viveu lá na infância. É como se a Elo, vou botar uma idade aqui, de 2 anos, que viveu aquela insegurança ali naquele ambiente familiar e que entendeu que a melhor maneira era ela ficar calada, ela que está decidindo a vida da Elo hoje adulta, que está aqui na live. Tudo bem? Deixa eu ver mais algumas. A Janu, Elo, também era assim, comecei a romper com isso na adolescência e fase adulta. E eu conheço bem a Janu, hein? Conheço bem a Janu, e é verdade. Eloide, ir preparado é ter conhecimento, é isso aí, é ir com conhecimento, exatamente. A Eloide, é como se fosse uma ponte para atravessar para o outro lado, exatamente. Obrigado, Cabral. A Elo, Janu, eu mudei na adolescência, hoje falo pelos cotovelos. Maravilha, mas aí perceba se isso não gera em você, né, ainda situações de insegurança para se colocar em coisas importantes e decisivas de alto impacto na sua vida. Tudo bem? A Paula, no caso, meu marido está ficando pelo caminho. Pois é, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E aí a gente precisa entender que isso eu vou falar o que eu acredito, tudo bem? A vida é feita de ciclos. Claro que a gente, quando se relaciona com alguém, a gente não se relaciona para terminar, a gente se relaciona para que isso seja duradouro. Mas ciclos se fecham. Aí você tem que avaliar, permanecer num ciclo que está me adoecendo vai fazer sentido? Porque quando você está no lugar errado, você vai precisar gastar muita energia para se manter ali, para você ter um autocontrole. Eu dei esse exemplo um dia desses aqui que eu contei uma história. Não sei se você estava aqui, Paula. Quando eu decidi parar de beber, eu fui muito disciplinado com isso, né? Na verdade, eu comecei com um desafio de 100 dias. Um desafio eu comigo mesmo. Vou ficar 100 dias sem beber. Só que eu participava de um jogo de futebol aos sábados com uma turma que bebia muito e que se acostumou a me ver ali bebendo sempre. Depois dos jogos, a gente sentava ali naquelas mesas, naquelas cadeiras de plástico e ficávamos ali horas bebendo. Eu bolei uma estratégia, porque ali eu já tinha a minha blindagem emocional, o domínio das minhas emoções. Eu sabia que naquele momento, aquelas pessoas, e elas não eram más, adoro muitas delas ainda, mas a gente não estava na mesma página mais, né? Aquele era um ambiente errado para mim. Eu gostava muito de jogar, como eu gosto, mas aquele ambiente da bebida não era mais para mim. Eu estaria no lugar errado. Então qual foi a decisão? Não estar naquele lugar. Então o que eu fazia? Acabava o jogo e eu entrava no carro, sujo, e ia para casa. Exatamente para quê? Para não viver aquele ambiente tóxico. Para mim, né? Aquele ambiente que era ruim para mim. Tudo bem? A Valquíria, a vida vai te dar um abusador para você aprender a se amar. Às vezes isso pode acontecer, né? Por isso que é tão importante, né, a gente tratar a causa. Porque quando eu não trato a causa, eu acabo caindo em ciclos repetitivos. Alguém se identifica com isso? Você repete ciclos na sua vida. Aí eu sou reikiana e quando iniciei, muitos se afastaram e nunca mais voltaram, inclusive irmã. Nunca mais nos comunicamos como antes. Pois é, porque as pessoas... Quando eu comecei a trabalhar com hipnoterapia, nossa, o que eu fui zoado pelas pessoas próximas, assim, é que realmente eu estava muito preparado. Então, aquilo não me afetou em absolutamente nada. Mas existe, né? Infelizmente, as pessoas estão acostumadas com a vida e elas não querem desapegar disso, porque para elas está sendo compensador. Tudo bem? Excelente, maravilha. Bom, amanhã, claro que teremos mais um encontro para a gente falar de relações tóxicas, para a gente refletir a respeito, para você mudar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!